Dr. Gabriel. Fui atrás da informação aqui, isso nasceu lá no Sul. Fui atrás da informação aqui e uma pessoa do Cruzeiro disse: não, em nenhum momento essa troca foi cogitada. Até porque o Inter só aceita venda. Eu quero ver o Atlético daqui 120 dias, num futuro mais próximo. Não vou para 2030, mas 120 dias para a gente entender bem quais serão os rumos do Atlético na temporada e aí dentro e fora de campo. E para fechar, eu prometo, para não ser o escuro, só um grandioso aporte financeiro pode salvar o Atlético. Mas quem vai colocar 600 milhões para não ter a caneta? É isso. Quem vai colocar 600, 700 milhões sem ter o poder da caneta? Difícil, é muito complicado. Põe na tela o Pedro Lourenço aí de SAF para SAF falando sobre a busca do Cruzeiro por reforços. Veja aí. O Jardim está querendo aí mais um zagueiro e mais 2 extremos, mas é um jogador pontual. Nós temos um plantel excelente, gostamos do grupo muito bom, é só mesmo pontuais mesmo. Tá aí, Valor. 2 extremos, pontuais, ou seja, não descartem de outras posições, né? Um bom negócio sempre bem-vindo. E o zagueiro, que segundo o que me consta de informação, o Pedrinho está tratando exatamente com o Alessandro Barcelos, presidente do Internacional. É direto, de presida para presida. Mas está em outras frentes também, viu, HG? Cruzeiro, até por conta de um trabalho agora do departamento de scout, que é liderado pelo Joaquim. Então, assim, dentro daquilo que a gente vinha falando também, né? O zagueiro canhoto, com maior capacidade de construção, pelo menos um jogador de ponta, um extremo, né? Eu entendo que o Cruzeiro precisa realmente de 2. E o que busca o Cruzeiro é que um desses jogadores seja de fato aquele jogador para fazer uma diferença, né? Aquele jogador que seja capaz de entrar em uma partida e fazer uma jogada individual que desequilibre um adversário muito fechado. Agora, muito importante que, diferente do ano passado, a forma como o Cruzeiro vai lidar com isso, aí, é claro, tem a ver com o técnico Leonardo Jardim. O ano passado, os reforços que chegaram em um número maior, evidentemente, foram 7. O Cássio, o Jonathan Jesus, Peralta, Matheus Henrique, o Wallace, Lautaro e Caio Jorge. Naquela oportunidade, houve um clamor muito grande por parte do torcedor, até internamente no Cruzeiro mesmo, de que esses reforços têm que jogar, parte da imprensa também. Esses caras têm que jogar logo, esses caras têm que jogar. Hoje, esses jogadores que vierem a compor, a fazer parte do Cruzeiro, ainda que tenham muita qualidade, vão ter que realmente se encaixar num processo de um time que existe hoje. Existe um time do Cruzeiro pronto, que o Leonardo Jardim conseguiu, a duras penas, conseguir formar. Demorou exatos 2 meses para formar esse time, a custos de afastar jogadores, de colocar jogadores que, na visão de muitos, não deveriam jamais estar no banco de reservas com o time do Cruzeiro em 2025, e isso passou também pelo processo. Então, Jardim, nesse aspecto, a gente não deve ver esse clamor, pelo menos da parte interna do clube, vai lidar com as peças que vão chegar da seguinte maneira: existe um time, você vai ter as suas oportunidades conforme o seu desempenho. É curioso, né? Porque isso é o básico no futebol, mas o ano passado o Cruzeiro atropelou isso muito, né? Não, os reforços da janela tem que jogar. Não, não tem que jogar. Tem que jogar à medida em que eles forem tendo oportunidade, desempenharem bem o futebol, criarem a necessidade. Entrou 20 minutos, esse cara já tem que entrar no próximo jogo 45. Até que o desempenho desses jogadores em campo diga para o Jardim e para a sua comissão técnica: esse jogador merece uma oportunidade de iniciar como titular a próxima partida. Ô Valu, e um processo, você falou a palavra processo aí 11 vezes, e um processo corajoso que foi feito no Cruzeiro. O processo a gente tem, eu sempre gosto de lembrar desse tema quando a gente vai falar desse novo Cruzeiro. É o processo que aconteceu depois do jogo contra o Muxuquiruna e vem o jogo contra o São Paulo. Quando muitos torcedores, quando viram aquela escalação, pegaram e falaram assim: gente, o português enlouqueceu. Deu a louca no português, o português está caçando sarna para se coçar. E não foi isso que a gente viu. A gente viu um Cruzeiro sendo moldado com a coragem que o Leonardo Jardim teve naquele momento, para pegar e colocar jogadores que vieram com a marca, né, com o carimbo do selecionado, né, o carimbo de
de Gabigol, o carimbo de Dudu, o carimbo de jogadores importantes no cenário nacional e que o Leonardo Jardim simplesmente pegou e falou assim, não, eu preciso que eles fiquem fora nesse momento que eu vou acertar o time aqui. E o time foi sendo acertado. A coragem de pegar e bancar o Lucas Silva, porque tudo isso passa pela coragem do processo. O Christian, muita gente já pegava e falava assim, esse aí não era o Christian do Atlético Paranaense não, hein? Eu vi o Christian jogando bem mais. E de fato não era, né, Elton? Cadê o Christian? E ele apareceu. Eduardo. O Eduardo chegou assim, simplesmente acabou o Campeonato Mineiro pro Cruzeiro, já pegar e falar assim, olha, devolve esse Eduardo aí, porque aqui não vai render. E ele já rendeu jogando jogos importantes pelo Cruzeiro em diferentes posições. Então foi um processo da coragem. E o Cruzeiro, do Leonardo Jardim, tem entregado isso na temporada. Só uma coisa, pois não. Eu acho curioso a forma como o Pedrinho mudou o discurso. Eu falei isso na rádio, reitero aqui. Para mim, o Pedrinho mudou o discurso de abril para cá. E eu acho que os resultados que o técnico Léo Jardim conseguiu pelo Cruzeiro influenciaram nessa mudança de discurso do Pedrinho. Porque lá atrás, em agosto desse ano, fevereiro desse ano, quando ele teve... Abril desse ano, fevereiro desse ano, quando ele esteve aqui, ele fala sobre essas situações e ele trata como o Cruzeiro cometeu muitos erros no mercado. E aí a gente olha para agora, o grupo é excelente. Ele não cita os erros que o Cruzeiro teria cometido nas contratações no mercado. Então, assim, eu acho que o grupo sempre foi muito bom, eu acho que o Pedrinho se precipitou lá atrás, eu gosto do trabalho do Pedrinho, acho que é um baita gestor e acho que vai mostrar isso ao longo do tempo no Cruzeiro. Ele tem o jeito dele, né, meio sincericida, mas eu acho que isso vai fazer com que ele consiga êxito no Cruzeiro, mas o ponto importante aí eu acho que o Pedrinho se precipitou lá atrás ao avaliar esse grupo. E hoje, a gente consegue enxergar que o Cruzeiro tem um baita de um elenco. Mas eu prefiro... Só dizer o seguinte... Pois não, pode falar. Não, é porque virou uma confusão aqui. Eu acho que todo mundo entrou no meio, mas em cima disso que o Thiago falou, eu acho que foi... impressão minha. Eu acho que quando ele fala de contratações, eu acho que ele fala de um modo geral do que acontecia no Cruzeiro. Eu até acho que ele fala pela parte administrativa dele, do Alexandre, de um contexto geral, da contratação do próprio Fernando Diniz. Até porque o trabalho do Alexandre não era só contratar. Isso, não era isso. Eu acho que era maior, gestão. sabe? Eu acho que era uma gestão. Mas aí era criticar o trabalho do Alexandre. Então, o trabalho do Alexandre foi ruim na gestão de elenco. Então, eu acho que foi. Eu acho que não foi bom. Mas nas contratações foi bom. Eu pegando só o recorte do que você falou do Pedrinho, não, mas o Pedrinho está sendo incoerente, que ela que falou uma coisa e ele agora está falando outra. Eu acho que ele não está elogiando, falando assim, não, o nosso elenco é muito bom e é isso. Eu acho que ele acreditava que o elenco fosse bom naquele período, mas eu acho que aconteceram erros que não mostraram esse valor desse elenco. Por exemplo, a contratação do Fernando Diniz. Acho que é a manutenção, não a contratação. A contratação também era errada. O valor, não sei se você vai lembrar os números de cabeça, mas o Fernando Diniz chega para fazer o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana. Os números de vitórias são baixíssimos. Os números de rendimento, de qualidade do gramado são baixíssimos. Então eu acho que quando você... Porque todo mundo vai pagar e vai ser punido por contratar o Fernando Diniz em um meio de temporada. E o Cruzeiro contrata o Fernando Diniz em setembro, agosto? 20 de setembro. 20 de setembro. Fernando Diniz venceu 3 jogos no Cruzeiro. 3 jogos? O 2 pelo Brasileiro, venceu contra o Criciúma, contra o Juventude e venceu o Lanús na semifinal na Argentina. Então, eu acho que o erro maior, quando o Pedrinho fala de erros, é o Fernando Diniz, cara. Eu acho que ele tá metendo o dedo, assim, quando ele falou aqui, sentado do meu lado aqui mesmo, dos erros, o principal é o Fernando Diniz. Eu acho que não é nem tanto pela contratação, mas pela manutenção. Eu também acho a manutenção pior do que a contratação. O Everton, a contratação é um erro. Contratar o Fernando Diniz em setembro é um erro. E a gente viu isso. Olha os números que o Aldo acabou de passar. 3 vitórias. Não, mas eu acho que quando ele lamenta mais pela manutenção, que inclusive partiu dele. Também. Né? Foi ele que bancou. Também. Né? Porque havia ele que teve a reunião com o Diniz. Sim, havia naquele momento uma conversa para enfim, retirá-lo, e ele disse, não, ele vai permanecer, vamos seguir e tal. E aí ele mesmo arrependeu e tá tudo certo. A gente faz algumas escolhas, daqui a pouco o Valuzeiro vai falar, faz algumas escolhas. Para mim, o discurso do Pedro está alinhado com aquilo que aconteceu no Cruzeiro nos últimos 2 meses.
Não faria sentido a gente falar daquilo que aconteceu no Cruzeiro e ele continuar avaliando o Cruzeiro. O próprio Jardim já disse em algumas entrevistas coletivas que é muito mais fácil era muito mais fácil trazer jogadores, dizer quem poderia jogar no Cruzeiro há 2 meses atrás do que agora. Um time que está encaixado, obviamente não é um time perfeito, longe disso, nenhuma equipe no futebol mundial é perfeita, mas depois que ele armou uma equipe, o Cruzeiro funciona, é muito mais difícil trazer jogadores. Não sou a favor do que fez o Pedro Lourenço com relação à crítica do trabalho do Alexandre Matos publicamente, porque tem uma opinião que qualquer mandatário de qualquer equipe, determinadas coisas devem circular internamente. Agora, isso tudo que aconteceu, a gente tem que lembrar que a estrutura de futebol no Cruzeiro, o pensamento, hoje o jogador vem para o Cruzeiro, ele tem que passar pelo scout, troca ideia com o Leonardo Jardim, que troca ideia com o Joaquim e não simplesmente por afinidade de qualquer trabalho anterior que tenha feito ou muito menos boa relação com empresários. Os processos mudaram. Isso não quer dizer que o Cruzeiro não vai cometer mais nenhum tipo de erro daqui para frente quando for fazer futebol. Então, assim, este momento bom também, temos que lembrar ao torcedor, não apaga as falhas que aconteceram. Mas da mesma forma que a gente pondera, ninguém só erra e ninguém só acerta, então cada coisa a gente precisa de fazer determinada leitura no devido momento. Surgiu um rastro de onça ainda sobre o Cruzeiro. Eu vou falar agora. Surgiu um rastro de onça de que o volante, o Wallace, poderia ser envolvido na negociação do Cruzeiro com o Inter pelo Vitor Gabriel. Fui atrás da informação aqui, isso nasceu lá no Sul. Fui atrás da informação aqui e uma pessoa do Cruzeiro disse: não, em nenhum momento essa troca foi cogitada. Até porque o Inter só aceita venda.